Olá pessoal, hoje nós vamos ver o item 23 da apostila, espécime animal. Ele se subdivide em 4 subitens. Então vamos lá, vamos estudar. Item 23.1, algas verdes e algas amarelas. Ao estudar a evolução da espécie vegetal, Leon Zalio se baseou na contribuição de André Luiz. O autor espiritual aborda as algas amarelas e as algas verdes. Zalio retoma essa ideia e demonstra que elas vieram do rio psíquico de nosso lar. Quando elas caem na terra, encontram-se dinamizadas. A alga amarela chegou aqui na última fase do vegetal. Já a alga verde estava iniciando a primeira fase do estágio animal. Ao chover, elas caem aqui em terra ferruginosa, aquelas que estavam terminando o estágio vegetal e aquelas que estavam iniciando o animal. As duas se afinizam, ou seja, se juntam. O terreno, sendo ferruginoso, cria uma cápsula ferruginosa que as protege, defendendo os seus elementos. Existe uma bactéria que se esconde dentro de uma cápsula ferruginosa que se chama Leptotrix. Ela vai rolando no rego, cai no córrego, depois no ribeirão e cai no rio. Vai sempre agregando as partículas ferruginosas. Daí a pouco é lançada no mar. Quando a cápsula bate na água salgada, desintegra-se. Ela solta todos os elementos na água. Segundo André Luiz, as algas amarelas nadam e não ligam uma para a outra. Não têm o menor interesse. Não poderia ser diferente. Elas estavam ficando no chão, não tinham vida social, não se relacionavam uma com a outra. O que fazia mistura entre elas era o vento, por exemplo. Agora elas estão livres, não estão presas ao solo. Já a alga verde tem uma célula que é um apêndice, sendo justamente uma espécie de órgão masculino de geração. O referido autor espiritual aponta que a morte começou aqui na Terra com as algas verdes. Antes, o que ocorria era a cisciparidade, ou seja, de modo assexuado. Agora é sexuada, começando a reprodução. Esta era a explicação da escala da evolução do vegetal para o animal a que chegou Leon Zalio nas reuniões de estudo de evolução origens. Vamos lá, item 23.2, árvore e germes. Mais tarde, Zalio recebeu um companheiro que trouxe o seguinte questionamento: não existem animais naturais oriundos do planeta Terra? É preciso que o animal venha somente do rio psíquico? A priori não foi possível atender a demanda do companheiro. Entretanto, com o prosseguimento de reunião para averiguar a questão, foi possível enxergar ângulos diversos, examinando as diferentes facetas. Parte-se do elemento simples quintessenciado, retoma-se a sua escala e chega-se ao primeiro campo de afinidade. Ao examinar o campo, chega-se à seguinte conclusão: o elemento simples quintessenciado traz estado latente, e a partir disso foi possível pensar por meio da intuição nos germes. Eles não estavam corporificando nenhuma individualidade, pois constituem a base da corporificação. Do rio psíquico vem a espécie de germes. E se esse animal vem do rio psíquico, ele não é terreno. Contudo, a questão ainda permanece, pois os germes do rio psíquico chegam à terra, portanto, existe animal terreno.
Vejamos tal processo. Se do rio psíquico vêm células, também podem vir germes. Ao chegarem à Terra, encontram uma árvore que está na sua última fase de vegetal. Assim, esses germes se encaixam na sua raiz e começam a se aglomerar na casca. Eles vão sugando a vitalidade da árvore para se materializarem. Ao fazerem isto, estão dando a ela germes animais psíquicos, porque quem dá, recebe, e recebe do que dá. Então, a árvore vai pegando a sua vitalidade física e adquirindo outra situação, que é a de atrofia, e ela morre, porque o grupo de germes associou-se num processo simbiótico. Ao morrer, a casca dessa árvore começa a produzir vermes, que são os germes materializados. Esses vermes continuam a evoluir no estágio animal, mas ficaram dependendo da árvore, possibilitando-nos observar o mecanismo da lei de causa e efeito. Vejamos, a árvore morreu porque o germe tinha a sua vitalidade e, concomitantemente, recebeu germes psíquicos animais no processo de permuta. Assim foi demonstrado o processo de mutação do vegetal com base em princípios animais que vieram no rio psíquico, sendo tais animais, portanto, de origem extraterrena. Vamos lá. Item 23.3. Animais oriundos do planeta Terra. Para demonstrar a escala do animal terreno, Leonzalo utilizava a ilustração de dois tipos de árvores da África que correspondem a estágios diferentes da árvore que recebeu germes psíquicos animais. Uma delas apresenta um buraco onde as raízes se ajuntaram em fase anterior, que constituía o antigo canal pelo qual a seiva circulava. Essa árvore abandonou o canal antigo, resultando em um buraco à sua volta. Portanto, há um buraco e um canal livre no seu interior. A árvore chama-se asa de barata, porque produz verniz de excelente qualidade, sendo usado pela indústria na confecção de móveis finos. Ela exala um cheiro que atrai para o seu interior as baratas. Essas ficam anestesiadas e são absorvidas pelas árvores, restando assim apenas a asa. À luz de evolução origens, é possível demonstrar que essa árvore começou com a invasão dos germes e, na permuta, recebeu os germes psíquicos animais. De agora em diante, a semente dessa árvore originará uma árvore com mutação em sua estrutura. Os germes, por sua vez, se transformaram em baratas. Dessa forma, as baratas entraram na árvore e ela, por sua vez, dela se alimentava. Alimentando-se das baratas, a árvore está se alimentando dos germes. Quando essa árvore morrer, o conteúdo de sua casca originará vermes que não vieram do rio psíquico, mas sim os que foram gerados na terra, a partir da transformação das baratas. Portanto, os germes daqui estão se tornando vermes terrenos. Agora vamos para o item 23.4, animais de geração espontânea ou natural, fazendo analogia da transformação do mineral para o vegetal. Será demonstrado a transmutação do vegetal para o animal. Com base nas escalas de evolução do vegetal para o animal, ocorre o processo de transmutação. Vejamos, no vegetal, o caule corresponde aos ossos e a rede nervosa se transmuta no sistema nervoso do animal. O vegetal traz em si a atração e a repulsão, a sensação e a sensibilidade e a herança genética. Então,
Princípios inteligentes de fibra vegetal transmutam-se em ossos, nervos e artérias. Princípios inteligentes de folha em pulmão e membros. Princípios inteligentes de flores em massa cardíaca e fisionômica. Princípios inteligentes de fruto em massa cerebral. Princípios inteligentes de semente em massa genética. Temos então a espécime animal de acordo com a sua espécie, que, como nos vegetais, é de geração espontânea. O processo foi o mesmo realizado no reino vegetal, só que com um princípio inteligente mais evoluído, fazendo evoluir a matéria básica. Ao desintegrar o corpo do espécime animal, será liberada parte de sua massa genética em forma de gene psíquico. Este, quando absorvido por outro animal da mesma espécie, ao percorrer o corpo que o absorveu, vai se materializando em forma de genes e, quando liberado por este animal em relação sexual da mesma espécie, vai coordenar o novo corpo físico com pensamento alternado e instinto. Esse novo corpo físico que ele coordenará não é mais de geração espontânea, e sim de reprodução. Quando o gene psíquico é absorvido por animais de outras espécies inferiores, ele auxilia no aprimoramento do corpo físico daquele animal que o absorveu. Através dos milênios, o orbe, em sua evolução, já possui uma imensidade de pântanos com ervas grossas, gigantescas, árvores e ricas manadas de animais de grande porte, aquáticos, anfíbios, terrestres, quadrúpedes e aves. Os corpos desses vegetais e animais, varridos pelas tempestades, são lançados nas grandes bacias naturais da crosta que não foram perfuradas pelos vulcões marítimos. Essas bacias, ao receberem os detritos animais e vegetais, vão se transformando em enormes pântanos. Com o correr dos séculos, esses pântanos vão se transformando em depósito de carvão de pedra, mineral e lençóis de petróleo. Então vamos lá, gente, vamos fazer a revisão do item 23 total, tá? Espécime animal. As algas amarelas são vegetais, possuem atração, repulsão, sensação e sensibilidade, mas não possuem instintos. Não são de geração espontânea, vieram com o rio psíquico. Se transformam em algas verdes, mas para isso elas precisam absorver o magnésio e conquistar o instinto embrionário. Reprodução assexuada, que é igual a cisciparidade. Algas verdes são vegetais, mas já apresentam instinto embrionário, porque reagem quando estão perto de outra. Vão dar no mar e começam a fazer transmutação, que é igual ao amianto, e formam os corais infusórios, animais minúsculos que compõem a fauna. Transformam-se em miríades de animais, conforme dito lá na questão 540 de O Livro dos Espíritos. Então vamos lá, gente, escala da espécime vegetal para a espécime animal. Leptotrex e alga verde. A célula psíquica protoplasma, nós vamos ver lá na questão 45 de O Livro dos Espíritos. O capítulo 3 de Evolução em Dois Mundos, o quarto parágrafo e capítulo 2 de A Caminho da Luz, primeiro parágrafo do item, e os primeiros habitantes da Terra chegam à Terra transportadas pelo rio psíquico. Terreno ferruginoso com leptotrex se alimentando de ferro. As células psíquicas de algas verdes caem nesse terreno. Junção de leptotrex e algas verdes formando uma carapaça ferruginosa. A carapaça ferruginosa é carreada do rego até o rio e do rio até o mar. Continuando,
No mar, elas se soltam e são obrigadas a nadar, manifestando a atração. Item bactéria diferenciada do capítulo 6 de Evolução em Dois Mundos. Capítulo 3, item formação das algas, onde fala de instinto embrionário. Atração, repulsão, sensação, sensibilidade e instinto embrionário. O Leptothrix se transforma em algas verdes. As algas verdes em miríades de animais, os quais se transmutarão em corais, esponjas, estrelas do mar, caranguejos, até animais marinhos mais complexos. No capítulo 6 de Evolução em Dois Mundos, itens aparecimento do sexo, bactéria diferenciada e algas verdes. O surgimento do animal terreno, por analogia, simbiose entre a árvore no último estágio de germes que vieram do rio psíquico. Simbiose, árvore, germe e verme. Simbiose, lei universal, lembrando que é dando que se recebe, ou de troca, interdependência e repercussão, conforme nós já vimos e Emmanuel fala no Pensamento e Vida, capítulo 1. Cogumelo mais alga, que vai originar líquen. A escala do vegetal para o animal, aqui no caso da árvore de barata. Vamos ver. A semente da árvore que sofreu invasão do germe volta ao solo e reproduz. A árvore passa por uma mutação e se transforma numa árvore que apresenta um buraco em torno do qual a seiva circula. Apresenta um odor que atrai baratas que formam vermes, que por sua vez formam os germes vindo do rio psíquico. O odor da árvore atrai as baratas e as aniquila. Mutação da casca da árvore em vermes terrenos. A árvore está liberando o estado latente dela mesma. Então, concluindo, gente, evolução do vegetal para o animal, a dinamização, algas amarelas, algas verdes, Leptothrix. Germe mais árvore, última fase do vegetal, vermes do rio psíquico, animais não terrenos, extrafísicos. Árvore asa de barata mais germes extrafísicos do rio psíquico, vermes terrenos, animais terrenos. Vírus mais árvores, animais exclusivamente terrenos. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje e agradecemos a Deus e a Jesus o amparo e assistência que tivemos no estudo. Pedimos a Deus por todos nós para vencermos em paz, em serenidade, as atribulações do momento. Fiquem em paz e que Jesus nos ampare a todos. Muita paz.